Paz do Senhor, querido. Boa noite a você. Hoje nós estamos passando aqui o resumo da aula que ministramos no domingo. Falamos sobre a lição de número 8, sendo verdadeiros. E essa tem sido uma revista muito importante para nós avaliarmos quais têm sido as nossas atitudes, se estamos realmente colocando em prática os valores do reino de Deus. E mais uma vez nós tivemos ali um momento em que o Senhor falou muito conosco através de sua palavra. Essa lição ela falou um pouco a respeito das obras que fazemos como cristão, como ajudar ao próximo, como o trabalho na igreja que nós realizamos. E a lição ela tenta nos direcionar a sondar o nosso coração. O que de fato está por trás das nossas atitudes quando nós fazemos o bem a outra pessoa? Quando nós estamos servindo na casa do Senhor, o que está por trás da nossa atitude? O que move o nosso coração? Nós falamos a respeito da palavra hipocrisia, que é uma palavra que todos conhecem e muitas vezes nós temos essa palavra como algo muito distante da nossa vida cotidiana. Mas pelo que parece, essa é uma verdade muito próxima de nós e por muitas vezes nós podemos estar tendo comportamentos hipócritas sem mesmo perceber que estamos fazendo isso. Então é sempre bom, a lição nos leva a isso, a entender isso. É sempre bom analisar o que há por trás de nossos atos. Por exemplo, quando vou ofertar, quando vou dizimar, o que está por trás do meu coração? O que eu estou motivado, como eu estou motivado a fazer o que estou fazendo? O trabalho eclesiástico, muitas vezes nós precisamos fazer essa autoanálise e, se for necessário, não fazer aquilo que estamos fazendo porque a motivação ela está errada. Então, talvez seja até o momento de olhar para trás, retroceder um pouco, tentar recuperar aquele coração, né, que tínhamos quando iniciamos o trabalho, porque nós podemos fazer um comparativo com a vida dos fariseus. Hoje nós temos as escrituras, temos acesso às leis de Deus, temos acesso aos escritos dos profetas por conta dos fariseus. Os fariseus se preocuparam em manter a lei de Deus. Mas vocês conseguiram entender, né? Vocês vão ver, por exemplo, textos do Evangelho segundo escreveu Mateus. Ele vai dizer no capítulo 25 que os fariseus eram hipócritas. Esses homens que iniciaram um trabalho excelente para que o povo que estava sem templo, o povo que não tinha mais aquele hábito de ir ao templo, pudesse ter o contato com a lei de Deus, eles se preocupavam com isso, mas ao longo do tempo eles se perderam, se tornaram hipócritas. Jesus chega a dizer que eles eram sepulcros caiados, ou seja, formoso por fora, bonito, aparente a todos, todos que viam os fariseus achavam que eles eram homens extremamente espirituais, mas por dentro eles estavam totalmente podres, totalmente deteriorados, totalmente destruídos. Então, essa lição fala um pouco a respeito dessa reflexão que precisamos fazer. Então, a gente falou sobre o fato, primeira coisa, constatar o ato de dar esmola com a hipocrisia. O segundo ponto, auxiliando o próximo sem alarde. E o terceiro ponto da aula, nós falamos que Deus contempla o bem que realizamos. A definição da palavra hipocrisia é interessante porque nos faz pensar se de fato estamos realizando a obra de Deus de coração. Veja, hipocrisia, eu falei na aula, que a hipocrisia tem uma profissão que ela precisa da hipocrisia, que são os atores de teatro. Esses precisam fazer um papel que não está relacionado com o que eles pensam ou acham. Então, eles precisam atuar, eles precisam criar um personagem. E muitas vezes o personagem difere totalmente de quem eles são na vida pessoal. E a vida do hipócrita é assim, ele precisa criar uma máscara, ele precisa criar uma aparência a todas as pessoas que o cercam, mas muitas vezes o interior dele não está tão motivado como aparentemente ele mostra às pessoas. Então, a capacidade de esconder do hipócrita é muito grande,
ele tenta criar uma aparência inexistente interiormente. Mas por que agimos com hipocrisia? Você já parou para pensar com isso? Hoje nós vivemos em uma sociedade que tem pouca compaixão. Eu falei um pouco a respeito da compaixão, que não é se colocar no lugar do outro. Porque se colocar no lugar do outro seria você mesmo no lugar dessa outra pessoa. Então, a falta de compaixão, ela também diz que devemos agir com hipocrisia, porque as pessoas não têm mais tempo para ouvir o que o outro está passando. Muitas vezes nós queremos resolver o problema do outro com uma experiência que nós já passamos, mas nós não estamos no lugar do outro, nós não conseguimos estar no lugar do outro. Nós sabemos, temos que entender que o outro é diferente, que ele é totalmente diferente de mim e preciso entendê-lo, preciso ouvir o que ele está passando para auxiliá-lo naquilo que ele está enfrentando. E não tentar colocar as minhas convicções, as minhas certezas sobre ele, porque não vai funcionar. Então, as pessoas que passam por esses momentos de não compreensão daqueles que os cercam, elas tendem a ter um comportamento hipócrita, a falar que está tudo bem quando não está, a esconder um problema quando deveria ser exposto, porque o que seria desta pessoa se ela demonstrasse a todas a sua fraqueza? Né? É como, infelizmente, acontece de algumas pessoas que têm um cargo eclesiástico, que é um pastor, que é um professor, que é alguém que tem visibilidade, dele não ter coragem de assumir o pecado que cometeu ou de repente mostrar uma fragilidade, mostrar um momento de dificuldade que está passando, porque o que as pessoas pensariam disso? Então, quando eu falo que eu não estou bem, que eu estou bem, melhor dizendo, quando não estou, eu também estou tendo uma atitude hipócrita. Quando eu julgo alguém sobre alguma coisa e eu cometo exatamente aquilo que eu julguei, eu também estou tendo um comportamento hipócrita. Vocês já devem ter pensado nisso. Os homens milionários do mundo poderiam matar a fome com o dinheiro que eles têm. Mas uma pergunta nós devemos fazer: quanto do nosso dinheiro nós empregamos para ajudar pessoas? É muito mais fácil nós enxergarmos um problema no outro e não conseguirmos olhar para si mesmo. Então é necessário fazer essa autoanálise, é necessário não ter esse comportamento hipócrita, porque a partir do momento que eu julgo o outro, eu preciso ser exemplo naquilo que eu estou julgando. Senão, com a mesma medida que eu estou medindo, eu serei medido também. Então, o comportamento hipócrita, ele é muito comum. No segundo tópico, nós falamos a respeito do auxílio ao próximo sem alarde. O que os fariseus faziam? Eles ajudavam as pessoas, né, e tocavam trombetas, no sentido figurado. O que significa isso? Hoje, traduzindo, é quando eu vou lá, faço o bem a alguém e tiro uma selfie com ele para mostrar que eu sou uma pessoa boa e estou fazendo essa boa ação. Então a gente vê que esse mundo virtual de Instagram, Facebook e as demais mídias sociais nos leva a viver uma vida hipócrita, uma vida que ela não existe, uma vida que tenta maximizar uma felicidade que não existe, que tenta mostrar uma aparência que não existe. Então, hoje, as mídias sociais potencializaram a hipocrisia. E quando nós formos ajudar alguém, quando nós formos fazer uma boa ação, ela não deve ser anunciada aos quatro cantos. Devemos fazer. A Bíblia diz que o que a mão esquerda fizer, que a direita não fique sabendo. Então, nós precisamos ter esse pensamento de que o bem que faço deve somente ser visto por Deus, que é o tópico 3 que tratamos nessa aula, que Deus contempla todas as coisas. Deus, ele está no controle de tudo. Salmo 139 diz: o Senhor me sonda e me conhece, sabe quando assento e me levanto. Antes que a palavra chegasse à minha boca, ele já conhece plenamente. Nós vamos ver Hebreus também dizendo que o Senhor, né, Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz que não há nada que não esteja descoberto aos olhos de Deus. Então Deus está vendo. E tudo que nós fazemos será recompensado pelo Senhor. Então a nossa preocupação deve ser essa.
Devo fazer a obra de Deus, devo ajudar o próximo, mas sem me preocupar como as pessoas estão vendo. Devo procurar ser transparente, devo procurar viver uma vida íntegra, devo procurar não mostrar uma aparência que de fato não existe interiormente. Devo procurar na minha comunidade de fé pessoas que podem me auxiliar, pessoas que podem me ajudar, pessoas que podem me tirar da situação que estou passando, mas não opte pelo caminho de viver uma vida aparente, porque ela não se sustenta. Vai chegar um momento que essa vida aparente, ela vai desmoronar e você não vai conseguir se levantar, na maioria dos casos. Então é necessário nós termos essa troca, é necessário nós conversarmos, usar o corpo da igreja para isso, para a edificação um do outro. Então, basicamente, no âmbito geral, foi isso que foi tratado na lição. Eu convido a você participar da Escola Bíblica Dominical, não perca. A gente tem tido aulas maravilhosas a respeito dos princípios de Deus. E na semana que vem, neste próximo domingo, nós estaremos falando sobre a importância da oração e do jejum, como Jesus ensinou. Então, não perca, Deus abençoe a sua vida e vamos conhecer mais de Deus.